Evangelho de Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando perplexas com isso, apareceram-lhes 2 homens com vestes resplandecentes. Com medo, elas baixaram os olhos para o chão e eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos previu quando ainda estava na Galileia, dizendo: É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. Voltaram do sepulcro e anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. As mulheres que confirmaram estas coisas aos apóstolos eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Tais palavras lhes pareciam loucura e não acreditaram nelas. Mas Pedro, se levantando, correu ao sepulcro. Abaixando-se, nada mais viu, a não ser os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para a aldeia chamada Emaús, a uns 60 estádios distante de Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles. Mas seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: Que palavras são estas que, ao caminharem, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Acaso és o único peregrino em Jerusalém e não soubestes o que ocorreu nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas depois de tudo isso, hoje é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam surpreenderam-nos tendo ido bem de madrugada ao sepulcro e, não tendo encontrado o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele estava vivo. Alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: Ó nécios e lentos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou para eles o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito, dizendo: Fica conosco, pois é tarde, e o dia já está afindando. Ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e deu graças, partiu e lhes deu. Então seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Perguntaram um ao outro: Porventura o coração não queimava dentro de nós quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Na mesma hora,
se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Quando ainda falavam isso, Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Mas eles ficaram surpresos e atemorizados, acreditando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que se levantam dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda por causa da alegria e da admiração, Jesus lhes disse: Tendes aqui algo para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E Jesus lhes disse: Estas foram as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo devia padecer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eu vos envio a promessa de meu Pai, mas permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Então os levou para Betânia, ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, foi-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria. Permaneciam sempre no templo, louvando a Deus.